Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasce, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios em abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, o trabalho em busca da paz, pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os anseios, as vontades, os receios, as saudades, os fracassos, as surpresas, alegrias e tristezas. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, os amores, as lembranças, os temores, esperanças, as jornadas cansativas, sonhos mortos, dores vivas.
aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor, que tudo me aproxime de ti, Senhor, de ti, Senhor, de ti, Senhor. Eu não sei dizer para onde vou, mas almas da sabedoria. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vou. Perfumes de tantas flores, eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Bom, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar o nosso grupo de estudos. Laura, você gostaria de fazer a página de abertura e a prece? Não, não. Então, Ana, você gostaria de fazer a prece, a página de abertura? Não, que eu hoje não li ainda a leitura. Tá ótimo. Então, Verônica quer fazer? Posso fazer. Mestre Jesus, Divino Amigo, nesse instante, paramos para agradecer. Agradecer a oportunidade do estudo, agradecer a oportunidade de estarmos conectados, todos nós juntos, para estudar os seus ensinamentos, estudar os exemplos que os seus abnegados trabalhadores deixaram gravados para nós. Agradecemos por todas essas lições, agradecemos por todas as oportunidades que nos são dispensadas diariamente. Que possamos aproveitá-las, que possamos saber escolher, não de acordo com as nossas vontades, com o nosso ego, mas que consigamos atender à vontade de nosso Pai, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Consigamos enxergá-la em todas as situações que nos deparamos. Assim, Mestre, agradecidos por essa oportunidade única, pedimos que nos auxilie nas nossas reflexões, que fique conosco nesse estudo, que abra o nosso entendimento, dilate
as nossas percepções, para que possamos gravar em nossos corações aquilo que hoje podemos estudar. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Então, vamos para o Pai Nosso, capítulo 163, agradecer. E sedes agradecidos. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhes foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina por meio de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Bom, o Mano vem falar para a gente aqui, ele começa dizendo que a multidão dos aprendizes, ou seja, todos aqueles que ele coloca como aprendizes que estão interessados no aprendizado do Evangelho, aprendizado do Cristo. Então, a grande maioria desses interessados em aprender está sempre interessada em receber graças, favores, dádivas, de uma forma geral, né? De uma forma genérica aqui que ele está colocando. Mas aí ele fala que, embora seja a grande maioria, a multidão, seja sempre pródiga em querer receber as graças do alto, ele coloca que é muito raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Ou seja, todos querem receber, mas raros são aqueles que querem aplicar em proveito de si próprio ou proveito do outrem os favores do alto recebidos. Né? E aí ele, nos 2 parágrafos posteriores, ele vai explicar que as dádivas do alto são da mesma forma como se fossem aquelas materiais que a gente recebe. Que a gente não deve gastá-las imprudentemente, deixá-las, como ele coloca aqui, não se deve gastar insensatamente, mas sim ministrá-las, né? Usá-las de uma forma prudente, de uma forma reta, para que as possibilidades não sejam absorvidas da desordem e pela injustiça. Porque os favores do alto, todos nós recebemos de forma indiscriminada, né?
todos nós recebemos de uma forma geral. É como se Deus fosse aquele sol que está permanente e imanente a todos nós. Mas tem gente que absorve mais o sol, tem gente que fecha as janelas e não quer receber nenhum desses raios. E, além disso, ainda tem aquilo que ele coloca de que muitos não conseguem absorver essas dádivas do alto porque se perdem na desordem e na injustiça. Ou seja, às vezes a gente está tão preocupado, a gente está tão inquieto e desordenado, ou está procurando atender até os nossos caprichos, né? No tocante aqui à injustiça, que a gente não consegue receber. Ou se a gente recebe, passa por nós, mas a gente vira a esquina, a gente não conseguiu retê-la, né? E aí ele vem falar posteriormente que essa gratidão a Deus, esses seres agradecidos, ele não se mede com palavras bonitas, com frases, né? Mas ele vai ser medido na prática, né? O que significa essa prática? Aplicar proveitosamente as dádivas que recebemos. São tantas que se a gente não tiver atento, né? Se a gente estiver numa desordem íntima, se a gente estiver só conectado com o nosso ego, sem a gente se conectar com a vontade maior, a gente não consegue nem absorver essas dádivas. E aí ele vai falar que essa gratidão, ela deve se refletir no nosso testemunho. E aí ele cita o exemplo de Paulo de Tarso e de outros apóstolos que manifestaram esse agradecimento, esse em tudo dai graças, com a própria vida, né? Com os próprios testemunhos que não foram fáceis, mas que souberam agradecer por essas dificuldades, por essas cruzes, e demonstraram na prática a confiança, a lealdade ao Cristo. E, por fim, ele termina, né, repetindo novamente que agradecer não é usar palavras brilhantes, mas é sentir essa grandeza de gestos. E sentir é uma coisa que a gente não consegue improvisar, né? Para a gente sentir essa gratidão, essa conexão, e sentir essa gratidão em todas as coisas que a gente um minuto, vivencia, é preciso que a gente esteja conectado com Deus, senão a gente não consegue sentir. E aí, sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Ou seja, é a gente manifestar essa gratidão, esse agradecimento na nossa vida, né? Com as pessoas que são colocadas ao nosso lado, né? Completem aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário, algum adendo ao que a Verônica colocou? Realmente, ela deixou claro, e Emmanuel também frisa, que esse sentimento de gratidão, ele tem que ser sentido. Ele tem que estar presente na nossa atitude perante a vida. Não é Jesus, né, os espíritos superiores, eles não precisam da gente, às vezes, tem uma tendência de cobri-los de elogios, né? E aí a gente começa, Jesus, isso, um monte de títulos, como se ele precisasse, eles não precisam disso. Basta que a gente realmente reconheça, né, essa grandeza, esse extremo, né, sacrifício, carinho, devotamento com que eles nos tutelam, que é uma atitude de amor e sacrifício, e a gente começar a reclamar menos, porque não adianta a gente dizer que é reconhecido,
que a gente é grato se a gente está reclamando o dia todo por um monte de coisas? Então, enquanto a gente reclama, eu não reconheço digamos assim, se eu estou reclamando, eu não estou reconhecendo a importância do momento, do aprendizado que ele pode me trazer, de tudo que ele está me ofertando. Estou reclamando, então eu não estou percebendo. Então é uma coisa muito, muito íntima e a gente precisa, digamos assim, se abrir para poder vivenciar isso. Do contrário, a gente fica só na retórica. E a espiritualidade, ela é clara, ela não está preocupada com a nossa retórica, ela está preocupada com a nossa ação, com a nossa vivência verdadeira. Porque, às vezes, entre a nossa retórica e a nossa ação, há uma distância enorme, não é? E aí eu acho que a cada dia em que a gente mergulha mais e procura mais ver essa grandeza, né, de tudo que o Pai nos oferece, o sentimento de gratidão ele cresce. E diante desse sentimento de gratidão e dessa compreensão, a gente começa a ter vergonha do nosso comportamento, muitas vezes infantil, muitas vezes imaturo, muitas vezes não correspondendo à, à dedicação, digamos, que poderíamos ter diante de tudo, né? Enfim, é isso. Mas aí, se vocês ainda têm um minutinho, se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade. Alguém gostaria de fazer alguma colocação com relação à questão desse sentimento de gratidão? Não? Então, a gente vai passar para 2000 anos. Eu sugiro que a gente, pelo menos, pegue um parágrafo antes, para que possamos nos dar conta, né, da situação, né? Nós estamos naquele processo do sacrifício, né, de É, Simeão, não é isso? Então, parou, só para saber se eu marquei certo. Por um momento, é esse que parou? isso. Mas eu sugiro que a gente volte, pelo menos, só para a gente tentar, nem que não precisa comentar de novo, o processo, desencadear do processo desse suplício. E aí eu gostaria de saber quem é que gostaria de começar essa leitura. Alguém que possa começar? Quer começar, Lúcia? Começa aí no O Céu Não Era o Mesmo, só para. É no momento em que ele tem meio que um desprendimento e ele tem uma percepção da realidade espiritual. Uhum. O céu não era o mesmo, nem mais à sua frente via traidores e verdugos. O ambiente estava saturado de luz branda e misericordiosa, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves de uma cavatina do céu, entoada talvez por artistas celestes invisíveis. Ouvia cânticos esparsos, exaltando as dores de todos os desventurados, de todos os aflitos do mundo, divisando maravilhado o sorriso acolhedor de entidades lúcidas e formosas. Afigurava-se-lhe reconhecer a paisagem que o recebia. Supunha-se transportado aos deliciosos recantos de Cafarnaum, nos instantes suaves em que se preparava para receber a bênção do Messias, jurando haver aportado, por processo misterioso, numa Galileia de flores mais ricas e de firmamento mais belo. Havia aves de luz, como lírios alados do paraíso, cantando nas árvores fartas e frondosas, que deviam ser as do Éden celestial. Buscou senhorear-se das suas emoções nas claridades dessa terra prometida, que a seus olhos deveria ser o país encantado do reino do Senhor.
Por um momento, lembrou-se do orbe terrestre, das suas últimas preocupações e das suas dores. Uma sensação de cansaço dominou-lhe, então, o espírito abatido, mas uma voz que seus ouvidos reconheceriam entre milhares de outras vozes falou-lhe brandamente ao coração: Simeão, chegado é o tempo do repouso. Descansa agora das mágoas e das dores, porque chegaste ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita do nosso Pai. Pareceu-lhe, afinal, que alguém o tomara de encontro ao peito com o máximo de cuidado e carinho. Um bálsamo suave adormentou o seu espírito exausto e amargurado. O velho servo de Jesus fechou, então, os olhos placidamente, acariciado por uma entidade angélica que pousou de leve as mãos translúcidas sobre o seu coração desfalecido. Quer comentar, Lúcia? Uhum. Aqui está descrevendo, né, que ele já não está mais sentindo os suplícios aqui do corpo, né, da matéria. E ele já começou a divisar o que teria do outro lado, né? Que até os lugares que ele conhecia, Cafarnaum e tudo, estavam mais bonitos, tudo mais coloridos, as aves, as flores. Então, ele já estava desencarnando, né? E ele foi recebido por Jesus, né? Eu acho que essa voz era dele, de Jesus, não sei, eu entendi que era, e por espíritos de luz que o confortaram, e ali ele estava muito, chegou cansado, né? Não só das lutas, mas das lutas que ele teve, né? E desse desencarne aí com sofrimento, com maltratando ele, né? E ele parece assim que sentiu um alívio, que de repente se livrou daquilo, das mágoas, das dores, de tudo, e sentiu um alívio. Ia descansar, né? E que foi recebido por essas entidades de luz, Jesus, e se libertou disso, né? Desse sofrimento. Aqui eu lembraria que a gente sabe que no plano espiritual, muitas vezes, nós temos uma réplica, digamos, melhorada, digamos assim, uma versão um pouco diferenciada dos cenários da Terra. Aí a gente percebe aqui que ele identifica como o cenário fosse um Cafarnaum mais sublimado, mais belo, mais encantador. Então a gente percebe que o mestre fez questão, como se ele reproduzisse aquele cenário onde ele fazia as prédicas, mas não na versão terrena, mas numa versão mais espiritualizada, mais sublimada, mais bela. A outra coisa que a gente percebe isso também na obra do André Luiz, sempre, sempre, é que muitas vezes, quando a criatura está desencarnando, ela se sente envolvida por espíritos mais evoluídos, se sente acolhida, se sente assim num ambiente de vibrações mais puras e seletas, ela sente um bem-estar enorme. Mas basta que ela mentalmente tente voltar ao cenário terreno, que ela volta a ser tomada normalmente por uma sensação ou de dor, ou de angústia, ou de inquietude. E aí a gente vê que por um momento ele já está sentindo aquele bem-estar daquele cenário sublime, mas por um momento ele se lembra da terra, ele se lembra das suas últimas preocupações do orbe. Aí nessas últimas preocupações pode estar Lívia, pode estar a sobrinha, pode estar os filhos distantes, ou seja, mas ele volta o seu coração, a sua mente, é coisa de momento. E então, nesse momento,
ele sente novamente uma sensação de abatimento, espírito abatido, e uma sensação de cansaço que lhe domina, quer dizer, ele volta a sentir aquelas sensações do corpo exaurido, aquela coisa toda. E aí sim entra a voz do mestre que o levanta e pede que ele se desprenda, né? Agora sai daí, como foi para Lázaro, sai, né? Vem, desprende-te, né? Levanta-te e prossegue. E agora é a mesma coisa para ele. Ele vai falar exatamente chegado o tempo de repouso. Aí a gente fica imaginando, agora ele vai repousar, tá vendo? Ele está dizendo que ele vai repousar indefinidamente. Mas não, ele terá o tempo de repouso, uma trégua para o refazimento, para o reabastecimento do seu espírito e prosseguir certamente, né, no trabalho espiritual que o aguarda. Alguém gostaria de falar alguma coisa com relação a esse trecho? Pepita, Mais, uma fala. coisa, a gente, os nossos olhos, parece, né? Parece não enxergam tudo, né? Muitas pessoas descrevem que a mesmo cenário, quando visto espiritualmente, é mais bonito. E você conheceu o Raimundo Dias, da manutenção. Ele faleceu por câncer no rim. E eu fui visitá-lo, eu e um grupo lá de colegas fomos na casa dele, e ele descreveu para a gente uma coisa que ele viu, que um dia lá, a casa dele, de repente, ficou assim, muito clara, muita. Ele disse: eu vi uma luz que eu nunca vi. Ele comeu, ele disse: eu não era dado a comer picolés. E eu comi um picolé e repeti comer 2 ou 3 picolés. Tinha um sabor que eu nunca tinha sentido, ele falando. E aquela luz. E ele morreu uns dias logo depois. E muita gente fala isso quando está assim, perto de falecer, que vê um cenário até conhecido, mas de uma forma mais bonita. Mas deve ver, eu acredito, né, na minha ignorância aqui, mas eu acredito que deve enxergar com mais do que o que a gente enxerga, entendeu? Por exemplo, você não vê uma coisinha, bota num microscópio e você vê outra coisa, porque o seu olho não consegue captar aquilo. Então, eu acredito que o espírito consiga ver de uma forma mais completa, sei lá, mais. Aí vê cenários que hoje a gente acha bonito, mas talvez veja mais bonito ainda. O que a gente sabe pelos relatos do próprio André Luiz, né? Não estou falando assim pela Pepita, estou falando pelos relatos que a gente tem estudado, inclusive em Obreiros da Vida Eterna, vários casos de desencarne, né? Ou seja, de partidas de espíritos com um certo merecimento. E aí a gente vê que as equipes vêm e levam esse espírito em desprendimento a regiões mais elevadas para prepará-los para o desprendimento final. Eles se sentem, alguns deles acham que eles estão, um deles que era católico achou que ele estava realmente assim na casa do Senhor, que ele se via num local com outra atmosfera, com outra luz, com outra. Então, o que ele coloca, o André coloca que sim, esse desprendimento da alma há locais em que ele já vai sendo levado por merecimento, excursionando. Só que a gente, para nós, é tudo uma coisa só. A gente volta para o corpo e a gente lembra como fragmentos, né, de sonho, de vidência, né? E sem contar que, digamos, quando o espírito merece, ele tem assessoramento, quando ele tem, independente da religião, independente, mas se ele tem merecimento, ele vai ter o assessoramento de espíritos nobres, não é? Que vão lhe trazer uma sensação de bem-estar, uma sensação de um outro, né? Então, assim, estou falando com base na obra do próprio André Luiz. E só complementando o que você está falando, Pepita, tem a questão também de todo o trabalho de desligamento, não é, dos laços do perispírito com o corpo, que também propiciam essa maior, talvez, facilidade de você penetrar em
situações que você, só com os olhos, vamos dizer, físicos, a gente não consegue, né? Então, os espíritos Verdade. fazem aquele trabalho todo de desligamento e as nossas faculdades psíquicas também vão se ampliando um pouco, né? Talvez esses lampejos, assim, de visualizações, de escutar alguma coisa também tem a ver com isso, né? Porque está naquele trabalho de preparo, né? De desligamento do corpo físico, né? Então, é porque também com esse afrouxamento desses laços, que eu não quis nem entrar, o espírito ele tem uma outra amplitude de percepção. Então, ele começa a perceber quem está ao seu lado. Aí o pessoal diz assim: ah, fulano já está para partir, porque olha, ele viu o pai, ele viu a mãe, ele viu não sei quem, mas é porque os laços vão se afrouxando, ou então numa doença em que ele está mais extenuado, ele muitas vezes tem esse desprendimento. Então, ele percebe situações, cenas, e volta com essas lembranças, né? Às vezes não está para partir, mas a doença propicia esse afrouxamento dos laços que o prendem ao corpo físico e o próprio esgotamento, enfraquecimento facilitam essas percepções. Por isso que muita gente em quadros de enfermidade mais grave tem visões, não são videntes, não são médios. Aquilo não é considerado uma mediunidade, é considerado uma circunstância, digamos, uma visão eventual dada a circunstância do afrouxamento dos laços perispirituais, né? Experiência de quase morte, né? É, pois é. Alguém mais? Sandrinha, estou vendo que você está aí. Alguma coisa que você queira colocar? Boa tarde, queridos. Não, querida. Estou acompanhando o raciocínio e o pensamento de vocês. Tá ótimo. Então, quem é que quer continuar aqui a leitura? Quer continuar, Rosana? Oi, posso? Estão ouvindo? Sim. Voltando, porém, ao doloroso espetáculo, vamos encontrar junto à casa do ancião de Samaria regular massa de povo que assistia transida de pavor à cena tenebrosa. Amarrado ao madeiro, o cadáver do velho Simeão golfava sangue pela enorme ferida aberta no coração. A fronte prendida para sempre, como se reclamasse o repouso da terra generosa, suas barbas veneráveis se tingiram de rubro aos salpicos de sangue das vergastadas, porque Sulpício, embora sabendo que o golpe de espada era o detalhe final do monstruoso drama, continuava a açoitar o cadáver colado à cruz infamante do martírio. Dir-se-ia que as forças desencadeadas da treva se haviam apoderado completamente do espírito do lictor, que, tomado de fúria epiléptica, intraduzível, vergastava o cadáver sem piedade, numa torrente de impropérios para impressionar a massa popular, que o observava estarrecida de assombro. Vede, gritava ele furiosamente, vede como devem morrer os samaritanos velhacos e os feiticeiros assassinos. Velho miserável, leva para os infernos mais esta lembrança. E o açoite caía impiedoso sobre os despojos destroçados da vítima, reduzidos agora a uma pasta sangrenta. Nisso, porém, fosse pela pouca profundidade da base da cruz que se abalara nos movimentos reiterados e violentos do suplício, ou pela punição das forças poderosas do mundo invisível, viu-se que o enorme madeiro tombava ao solo na vertigem de um relâmpago. Debalde tentou o lector eximir-se à morte horrível, examinando a situação por 1/1000 de minuto, porque o topo da cruz lhe abateu a cabeça de um só golpe, inutilizando-lhe o primeiro gesto de fuga. Atirado ao chão com uma rapidez espantosa,
Sulpício Tarquínios não teve tempo de dar um gemido. Pela base do crânio esmigalhado, escorria massa encefálica misturada de sangue. Para aí. Pode pegar o próximo, que é só um Uhum, para fechar o cenário aqui. uhum. Num átimo, todos acorreram ao corpo abatido do lobo, trucidado depois do sacrifício da ovelha. Um dos soldados examinou-lhe detidamente o peito, onde o coração ainda pulsava nas derradeiras expressões de automatismo. Mas a Pode boca, eu comentar, acho que Verônica, vai. Pode comentar, Rosana. é, é uma cena aqui horrorosa, né? Dá até arrepio de ler, mas o que mostra aqui é o que eu já estava, para mim, né, desde o início, quando ele chegou lá, né, e que até foi a discussão da semana passada, ele estava querendo se vingar do Simeão, porque ele não dizia onde estava a mulher que ele queria, né? Na verdade, eu acho que a revolta dele foi maior pelo orgulho dele mesmo, né? Pela falta de, do medo, né, do Simeão, ou o respeito que ele queria que o Simeão tivesse por ele, ou medo mesmo, né, e que obedecesse, né, o que ele estava dizendo. Então, eu acho que o Simeão, de certa forma, provocou, né, o orgulho do Sulpício, né? E ele ficou com mais raiva ainda, né? Então, mesmo depois que o Simeão já estava morto e ele sabia disso, né? Ele continuou descarregando aquela raiva dele, né? E continuou batendo até que a cruz, provavelmente, né? Quer dizer, aí está dizendo que tem duas opções, né? Ou porque não estava muito bem presa, ou porque as forças invisíveis colaboraram para que ela caísse exatamente em cima do Sulpício. Acabou caindo e ele não teve tempo de fugir, né? E pelo que eu entendi, né, teve um traumatismo craniano aí, né, morreu, teve morte cerebral e o coração continuou batendo. E as pessoas, com certeza, né, a gente vai continuar lendo, com certeza vão ficar impressionadas aí com essa cena. Vocês podem continuar comentando aí, mas muito drama. Eu acho que aqui tem uma informação importante que Emmanuel tenta mostrar quando ele fala dessa atitude, dessa descompostura do Sulpício, quando ele diz que ele continuava a açoitar o cadáver, mesmo sabendo que ele já estava morto, né? Ele já não tinha mais como sobreviver, porque ele tinha enterrado a sua espada no coração dele e ele borbulhava lá de sangue. Mas aí ele estava tão transtornado, ele chega a dizer que ele era como se fosse epilético, né? Ele estava tão transtornado que ele diz: dir-se-ia, olha a maneira com que ele coloca, é como se ele não estivesse vendo o outro lado, que ele, na hora que ele faz a narrativa do romance, ele sabe do outro lado, mas como ele está colocando isso como um narrador que estivesse ali visualizando, ele diz: dir-se-ia que as forças desencadeadas da treva se haviam apoderado completamente do espírito do lictor, que, tomado de intraduzível, fúria epiléptica, intraduzível, vergastava o cadáver, não era Simeão, era o cadáver, sem piedade, numa torrente de impropérios para impressionar a massa popular que o observava estarrecido de assombro. Então, aqui, ele tenta nos mostrar a que
ponto nós descemos quando tomados pela fúria, pelo ódio, pela raiva. Então, aqui ele chega a dizer as forças desencadeadas da treva. Então, aí a gente imagina as falanges da treva, todos aqueles grupos que se organizaram para, de uma certa maneira, impedir ou criar situações impeditivas para a chegada do mestre, do seu ministério, dos apóstolos. Então, Jesus não estava mais presente visivelmente na terra, mas continuavam esses apóstolos, essas vozes que o abraçaram o seu evangelho e queriam ser exemplos vivos. É aquela página da abertura que a Verônica comentou, aquele sentimento de gratidão e de fidelidade ao Cristo. Então, ali, o Sulpício, ele se fez instrumento dessas falanges numerosas. Então, ali não era apenas o Sulpício, mas uma falange, né, forças desencadeadas da treva. Então, ele ali não tinha mais a razão, era um enlouquecido. Só Deus sabe quantos ali estavam tentando, digamos assim, saciar a sua sede de vingança, de ódio ao movimento renovador do Cristo. Deixa estar que todos nós que, de alguma maneira, fomos pedras de tropeço, fomos motivo de escândalo, fomos, né, forças, né, contrárias que nos colocamos ali numa atitude, digamos assim, de vingança, de ódio, de represália. Uma vez todos despertaremos um dia, aí esse sentimento essa necessidade de reparação é algo tão profundo às vezes, tão íntimo, que depois toma conta da gente, para a gente mudar o roteiro, mudar a proposta, e aí a gente vê o louco, o ensandecido, né, o lobo se transformar naquela ovelha que busca o pastor. E a grandeza disso é que quanto maior é o poder, né, de represália, quanto maior é a tirania, quanto maior é a ação do tirano, parece que essas almas mais nobres e generosas os escolhe para trabalhá-los e renová-los. Olha que dádiva, que dádiva. Então, a gente vê que, como Francisco de Assis, ele escolhe, não, vou escolher o ladrão também serão os meus favoritos. Ou seja, quanto mais a nossa hostilidade, a nossa aversão ao Cristo, mais ele mobiliza esforços para nos despertar. Ó, e isso é de uma coisa, para a gente assim parar para pensar, porque que seria de nós se não fosse essa misericórdia infinita? Porque a gente olha aqui para o Sulpício e a gente diz, nossa, que monstro horroroso. Mas a gente não consegue se olhar e não sabemos da nossa história. Então, e aí a gente percebe essa ação de resgate. A gente sabe que Paulo de Tarso, segundo uma declaração que Chico havia dado, ele havia se proposto para trabalhar pela resgate de inteligências muito apuradas voltadas para o mal, para trazê-las de volta para as fileiras do Cristo. Então, olha, não estava procurando assim aquele que é mais ou menos, não, estava inteligências consagradas ao mal para trazê-las para o trabalho do Cristo.
Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais? É porque senão eu vou falando e vou me emocionando, aí a gente. O Cristo é o Pai, né? O verdadeiro Pai. O Pai normalmente está mais preocupado com aquele filho mais problemático, ou que está precisando mais, né? E um Sulpício é, é, parece estar precisando mais do que aquela pessoa que já está mais ou menos. Não é assim uma pessoa cruel que nem ele, né? Já superou isso. Isso aí mostra que ele realmente é misericordioso, é Deus, senão não seria Deus, né? É bom, ele quer salvar todos, ele não quer perder nenhum, né? Aí aqueles mais problemáticos vão exigir um cuidado maior. E Emmanuel, ele deixa também aqui a mesma coisa, aquilo que a Rosana já comentou, mas ele deixa para a gente refletir, olha, não sei se é só porque a base não era suficientemente profunda, mas se ali o excesso de fúria, o excesso de ódio transbordou e acabou ali servindo, e a gente vai ver para diante que aquilo vai dar um estremecimento nessas almas, nesses corações, né? Então, ele deixa claro que, olha, pode ter sido também uma reação das forças do bem dizendo, olha, basta. Porque a gente, quando às vezes vem determinados líderes da sombra, eles acham que eles são soberanos. Eles não sabem que, mesmo praticando o mal, estão a serviço do Cristo, né? Eles estão fazendo o trabalho que, digamos, enquanto eles são instrumentos de purgação, de sofrimento, eles estão aferindo os nossos valores, né? Então, eles não sabem que, digamos, o poder deles, ou melhor, não querem saber, está submetido, né, a um Pai maior, e que quando extrapola o limite, aí terá um basta. Fala, Porque gente, alguém? Fala, Carol. Emmanuel fala ali, né, que ele ficou assim, que ele se permitiu ser subjugado, né? Porque ali ele coloca forças desencadeadas da treva se havia apoderado completamente. Então, eu acho que ele perdeu até um pouco, não, né, colocando ele aqui na condição de vítima, não, mas ele se deixou subjugar completamente, né? E aí, quando ele coloca essas opções aqui, né, você acabou de falar isso, então eu não sei se ele quis também não deixar a questão fechada, né? Porque acho que uma coisa também não impede a outra, mas de dar essa lição também para essa falange das trevas aí que ele coloca, né? Sim, e isso nos faz pensar quando a gente vê notícias e relatos de determinados crimes, que a gente diz assim, nossa, mas por que que a pessoa fez isso? Por que que precisava, se matou, por que que ela continua atirando não sei quantas vezes? Por que que a pessoa, né, tem certas ações que a gente diz assim, nossa, que barbaridade, mas por que isso? Aí a gente vê esse desencadear das forças da sombra e essa perda de noção de equilíbrio, né? De ponderação, de reflexão, de tudo, né? Eu, Alguém eu mais? também, eu também Fala, Glória. vejo aqui esse desabar dessa cruz, não é? Como, vamos dizer assim, o ápice, lógico, toda essa questão, né, dele ter se permitido ser envolvido, né, por todas essas forças, com certeza, o que ele estava ali sentindo é realmente indescritível. Mas se a gente for observar que se ali não acontece uma interferência, se ele não desencarna naquele momento, a gente vai ver que a Lívia, né, vai aparecer ali, a gente vai ver agora, naquele momento exato em que acontece essa cena,
ela com certeza não teria também sido poupada ali Então, acho que tudo se encadeou mesmo, né? Aí eu acho que até o prolongamento desse suplício do Simeão, né? Tudo se encadeou para que levasse a esse final e a Lívia pudesse sair dali sã e salva. Porque, com certeza, diante dessa fúria dele, as duas não sairiam, né, Ilesas, né? dali, não sairiam ali ilesas. Então, acho que a providência atuou, né? Foi tudo ao mesmo tempo, né? Ele obteve o que procurou e, ao mesmo tempo, serviu para que ela pudesse ali ser poupada, né? Elas, né? Ela e a Ana, né? Pudessem ser poupadas, né? Bom, então vamos continuar a nossa leitura. Ô, Pepita, só mais uma coisinha. Quando tem um basta na nossa maldade, ou seja lá o que a gente vai fazendo, ou até na nossa vida, eu acho que é um ato misericordioso para que a gente não afunde mais do que o que a gente já afundou. Também, Não é um também. castigo, essa pessoa já está tão comprometida que, se deixar, ela vai piorar. Vou tentar segurar, né? Que nem quando você segura alguém para não fazer o mal aqui, né? Tenta impedir, mas não só a outra pessoa, a vítima, como a ela mesma. Aquele mal que ela vai fazer também vai prejudicar muito a ela mesma. Aqui e Com lá é a certeza, mesma coisa, né? com certeza. Então, quem vai continuar a nossa leitura? Sandrinha, quer ler um pouquinho? Leio sim. A boca do verdugo estava aberta, não mais para a gritaria blasfematória, mas da garganta avermelhada descia uma espumarada de saliva e sangue, figurando a baba repelente e ignominiosa de um monstro. Seus olhos estavam desmesuradamente abertos, como se fitassem eternamente, nos espasmos do terror, uma interminável falange de fantasmas tenebrosos. Impressionados com o acidente imprevisto, no qual adivinhavam a influência da misteriosa luz que havia o lobrigado no topo do cruzeiro, os soldados ignoravam como providenciar naquela conjuntura, igualmente confundidos na onda de espanto e surpresa geral dos primeiros momentos. Foi nesse instante que assomou à porta a figura nobre de Lívia, pálida de amarga perplexidade. Ela e Ana, no interior da cava onde se haviam refugiado, pressentiram o perigo, permanecendo ambas em fervorosas preces, implorando a piedade de Jesus naquelas horas angustiosas. A seus ouvidos chegavam os rumores imprecisos das discussões e do vozerio do povo em altercações ruidosas, nos minutos do incidente, encarado, por quantos a ele assistiram, como castigo do céu. Ambas, aflitas e ansiosas, considerando o adiantado da hora, deliberaram sair, fossem quais fossem as consequências da sua resolução. Chegando à porta e observando o espetáculo horrendo do cadáver de Simeão, reduzido quase a uma pasta informe sob a base da cruz, e vendo o corpo de Sulpício estendido à distância de poucos passos, com a base do crânio esfacelada, experimentaram naturalmente um pavor indefinível. Quer Continua? comentar, Sandrinha? Quer comentar? Vamos lá. Aqui continua, não é, a Emmanuel a descrever com uma propriedade, não é, gente? Com uma propriedade a cena de pavor que se instaurou ali. A boca do verdugo estava aberta. E aí a gente vê a garganta, então ele vai descrevendo, eu marquei aqui, né? Figurando a baba repelente e ignominiosa de um monstro. Ou seja, aquele corpo, né, completamente já sem vida, ele já demonstrava, reproduzia o que aquele espírito estava realmente, tinha se tornado, né, vamos dizer assim.
seus olhos abertos, como se fitassem eternamente nos espasmos do terror, uma interminável falange de fantasmas tenebrosos. E aí eu lembrei do filme Ghost, né? Quando faz aquela imagem, assim, a grosso modo, para o público em geral. O primeiro, o rapaz que era ligado ao personagem principal, como ele vai, né? O que se forma com o desprendimento dele. E o dito amigo, que não era amigo nenhum, era amigo da onça, né? Como é que ele se desprende e estão a esperá-lo, aquelas sombras que estão ali justamente para o nível a que ele se projetou. Ou seja, nós vamos encontrar, né, do outro lado da vida, aquele nosso posicionamento, a nossa energia mesmo, o nosso padrão vibratório é que vai indicar onde que nós podemos encontrar o repouso, né? Ou a tristeza, o pavor, enfim, dos iguais, vamos dizer assim, né? Dos semelhantes àquilo que nós realmente produzimos, né? Mais adiante, eu marquei, aí Emmanuel vai fazer o contraponto, né? Então, a cena desse monstro caído, Simeão ali caído, o corpo de Simeão caído, mas aí entra a figura de Lívia. E ele vai adjetivar figura nobre de Lívia, pálida de amarga perplexidade. Então, vem Lívia, vem Ana, não é? E agora, como o padrão vibratório delas é muito superior àqueles que estão ali colocados, não é? O que é que elas fazem? Fervorosas preces, implorando a piedade de Jesus naquelas horas. É aquilo que a gente aprende da prece, né? Prece para agradecer, prece para justamente pedir algum auxílio. Desculpa, nesse caso, especificamente, elas estavam se entregando àquela ligação com os espíritos superiores através da prece, para que Jesus pudesse auxiliar nessas horas muito difíceis realmente, né? E aí mostra a visão do povo, que ainda é hoje, muito interessante quando ele coloca, né? Nos minutos do incidente, encarado por quantos a ele assistiram, como castigo do céu. Então, quando Emmanuel lá atrás coloca, pode ter sido uma cruz mal colocada na sua base, né? Então, foi a parte que possibilitou que aquela ocorrência se desse, claramente sob nenhum de nós está sem a orientação espiritual. Claramente, quando Sulpício verga, né, no chão, com aquele problema horrível que se deu do cérebro, caindo aquela massa sobre ele, ao mesmo tempo, o povo começa a achar que é castigo do céu. Mesmo que fosse apenas porque a base foi mal feita, para aqueles que assistiam ali, era um castigo do céu, que não deixa de ser, no fundo, uma verdade, né? Se nós formos analisar bem, nenhum de nós vai desencarnar desta ou daquela forma por acaso. Há sempre uma razão que nos leva a chegar àquele ponto no momento do nosso desencarne, assim como no nosso reencarne, não é? E foi isso que eu anotei, e aí sim é que virá toda essa parte da atitude de Lívia, né? Essa modificação naquele momento tão crucial. Pode falar, gente. Pode falar, Pepita. Não, eu digo também, quando ele fala aqui que ele desencarna com os olhos abertos de pavor, como, né, não pavor, não, de terror, É, né? é. Nos espasmos do terror, uma interminável, quando ele visse uma interminável falange de fantasmas tenebrosos. Ou seja, a gente aceita a convivência desses companheiros, a gente acata muitas vezes as suas sugestões, mas Alimenta. se nós percebêssemos quem são, a gente saía correndo, né?
a gente sairia correndo. A gente acata, agasalha, acolhe, mas se nós tivéssemos a ideia, digamos assim, de quem são de fato, você vê ele com toda aquela crueldade, acostumado a uma série de ações não muito dignas, mas diante assim da percepção desses espíritos, a sensação é de terror, né? É de terror. Justamente. Sabe o que me fez É, lembrar, gente? Devassando o Invisível, de Dona Ivone Amaral Pereira, né? Quando ela descreve aqueles espíritos ali completamente uns dementados mesmo, né? E toda a ideação que se fez ali, e eles vivem aquele horror, sabe Deus há quanto tempo, né? Ela verdade. descreve maravilhosamente bem essa sensação de terror de muitos, né? É. Eu acho que a gente ainda consegue ler um pouquinho. Quer ler um pouquinho, Glória? Sim, leio, Pepita. O excesso das emoções, contudo, poucos minutos durou. Enquanto a serva se desfazia em soluços, Lívia, com a energia que lhe caracterizava o espírito e a fé que lhe clarificava o coração, compreendeu de relance o que se havia passado e, entendendo que a situação exigia a força de uma vontade poderosa para que o equilíbrio geral se restabelecesse, exclamou para a serva, entregando-lhe a filha resolutamente: Ana, peço-te o máximo de coragem neste angustioso transe, mesmo porque cumpre nos lembrar que a bondade de Jesus nos preparou para suportar dignamente mais esta prova aspérrima e dolorosa. Guarda Flávia contigo, enquanto vou providenciar para que a tranquilidade se restabeleça. A passos rápidos avançou para a turba que se ia aquietando à sua passagem. Aquela mulher de beleza nobre e graciosa deixava transparecer no olhar uma chama de profunda indignação e amargura. Seu aspecto severo denunciava a presença de um anjo vingador, surgido entre aquelas criaturas ignorantes e humildes no momento oportuno. Aproximando-se da cruz, onde jaziam os dois cadáveres cercados pela confusão, implorou de Jesus a coragem e fortaleza necessárias para dominar o nervosismo e a inquietação de todos os que a rodeavam. Sentiu que força sobre-humana se apossara da sua alma no momento preciso. Por um minuto pensou no esposo, nas convenções sociais, no escândalo rumoroso daqueles acontecimentos, mas o sacrifício e a morte gloriosa de Simeão eram para ela o exemplo mais confortador e mais santo. Tudo olvidou para se lembrar de que Jesus pairava acima de todas as coisas transitórias da terra, como o mais alto símbolo de verdade e de amor para a felicidade imorredora de toda a vida. Parar, Quer né, Pepe? comentar, Glória? Então, é muito interessante a gente ver, não é? Ela sai de um abrigo onde não sabia o que ia encontrar pela frente, né? Mas ela se, como a Sandra falou, se fortalece na prece, resolve sair e ver aquela cena, né? Tenebrosa, né? E aí ela, naquele momento, ela é tomada de horror, mas ela tem que ter a energia, né? Aliás, aqui Emmanuel diz que ela já tinha a energia, né? A energia que lhe caracterizava o espírito e a fé que lhe clarificava o coração. Então, ela vê que naquele momento não adianta parar e orar, ou chorar, ou se desesperar. Ela tinha que agir, né? Então, e o que ela se propõe a fazer, né? A primeira coisa é
pacificar aquele, né, aquele ambiente, né? Imagina, né, o tanto de, né, de espírito infeliz ali ao redor daquilo tudo, e as pessoas se deixando dominar, né, por aquele clima, por aquela... Tanto que aqui ela, quando passa pela turba, né, fala, passos rápidos avançou para a turba, que se ia aquietando a sua passagem. Né? Então, a gente vê o que é um espírito equilibrado e, né, com uma energia positiva, né, a capacidade que ele tem de restaurar o ambiente, né, de fazer voltar uma sensação de equilíbrio, não é? Enfim, né? E ela consegue, né? Ela entrega a filha a Ana, né? E ainda fala, porque a serva, imagino, né? Ela está aqui, a serva se desfazia em soluços, né? Devia estar desesperada, né? Mas ela, com toda a calma, fala, Ana, peço-te o máximo de coragem neste angustioso transe, né? E lembra ela que elas tinham que mostrar ali, não é, o que elas já tinham adquirido com a fé no Cristo, né? E tinham que exemplificar, né? Então Emmanuel a descreve, né? Aquela mulher de beleza nobre e graciosa deixava transparecer no olhar uma chama de profunda indignação e amargura, né? Mesmo indignada pela morte, né, do Simeão, ela ali vai providenciar, né, para que aquela cena se desfaça o mais rápido possível, né, poupando, na verdade, muitas pessoas que ali estavam, né, e naquele momento, por um momento, ela se lembra, né, do marido, né, das convenções sociais, né, lembra de tudo que ela poderia colocar em risco ali, mas ela esquece. Emmanuel diz, já tudo olvidou para se lembrar de que Jesus pairava acima de todas as coisas transitórias da terra, né, como o mais alto símbolo de verdade e de amor para a felicidade morredora de toda a vida. Então, ela ali não está pensando nela, não está pensando no casamento, não está pensando nas convenções sociais, ela está pensando, né, simplesmente em dar uma condição digna ao Simeão, né, de levá-lo ao enterro com dignidade e de pacificar aquela turba, né, porque sabia das consequências, né, do que viria pela frente, né, depois de tudo aquilo, né, dessa morte, do supício, né. Mas é isso que eu vi aqui. Pode Alguém falar aí. gostaria de fazer algum comentário, assim, com a entrada de Lívia? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação? Quer falar alguma coisa, João? Estou vendo que o João hoje está fora de casa, não sei onde que está, mas tudo bem? Ô, querido, tu tá me ouvindo? Tô. Eu tô em Ilha Grande, Nossa Senhora! aí eu consegui imprimir as partes aqui para poder acompanhar o estudo com vocês. Dei uma fugida aqui, Ah, que bom, que mas bom. mas é isso, né? Eu acredito que essa entrada da Lívia, justamente, né? Diante de tanta sombra, né? De tanta treva, de tanto sofrimento, de tanta dor, né? Algo assim, acho que até inimaginável para nós na atual conjuntura, né? Eu acho que essa chegada dela, essa entrada dela foi justamente, né? Era como se fosse um facho de luz ali, rompendo aquelas trevas todas, aquela sombra. Vocês falando, eu fiquei imaginando ela entrando, como se fosse Moisés abrindo o Mar Vermelho, né? Ela entrando e abrindo com a sua luminosidade, né? Com toda a sua
com a sua potência espiritual, rompendo toda aquela sombra. Acho que ela deve ter afugentado todo mundo ali quando ela entrou ali, naquele cenário, né, ainda rogando a Jesus, né, a sua intercessão. Acho que é algo assim sublime mesmo. É só isso que eu queria A colocar. gente vai ver para frente que ela realmente vai ser um instrumento da espiritualidade maior para conduzir aquele momento e a gente vai ver realmente o brio, né? A têmpera de um espírito como o dela, né? Que apesar daquela coisa da fragilidade da mulher naquela época, gente, ela tinha um vigor, uma têmpera que a gente não se encontra a qualquer lugar e que temos dificuldade de alcançar também. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa desse trecho do que nós estudamos hoje? Laura, quer fazer alguma colocação? Rian, alguma colocação? Nada? Pepita, eu não sei se eu entendi bem. Aqui, seu aspecto severo denunciava a presença de um anjo vingador surgindo entre aquelas criaturas ignorantes e humildes no momento oportuno. Acho que ela também estava preocupada com a reação de alguém que pudesse surgir ali, uma confusão daquele pessoal que fazia os estudos com o Simeão e com aqueles guardas, alguém podia se insuflar, entendeu? Ainda mais assim, porque a cruz caiu, né? Eles entenderam como se fosse uma coisa dos céus, e ela estava querendo evitar isso, não queria que isso acontecesse. Não sei se eu entendi certo, entendeu? Não, com certeza ela queria exatamente tentar conduzir aquilo, que a gente não pode esquecer que ele representava Pôncio Pilatos, a maior autoridade romana na colônia. A gente não pode esquecer isso. Então, ela sabia que tudo isso iria trazer consequências muito graves e que a gente vai ver isso. Não quero me antecipar à leitura, mas ela tinha noção, ela era uma mulher inteligente, lúcida, ela sabia a gravidade da situação e ela tentou contornar isso e ela busca exatamente essa ajuda, esse amparo, ela se faz uso da prece e aí ela vê que ela é assim munida de uma força sobre-humana, ou seja, ela passa a ser instrumento da espiritualidade maior para a feliz condução da situação, né? Vou pedir a Glorinha para cantar uma música para a gente encerrar, né, Glória? O amor traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho. Porto seguro nas aflições. Não sofredor. Suave por teu amor, oh bondoso Senhor. Senhor, tua luz
diz a verdade no caminho. Porto seguro nas aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por teu amor, ó Senhor. Ó bondoso Senhor. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus por esses momentos em que Ele nos reúne em Seu nome, para esses estudos e reflexões. Obrigada, Senhor, pelo acesso a essas obras, pelo entendimento que nos concedes para que possamos avaliá-las, para que possamos avaliar a nossa vida, as nossas atitudes, a necessidade de correção e de mudança, para adaptar-nos ao Teu Evangelho de luz, Senhor. Que todos aqueles que conosco participaram desse estudo, aqueles que foram trazidos e que se sentem constrangidos, envergonhados diante de Ti, porque sua história, seus feitos falam alto e acham que é difícil recomeçar. Senhor, envolve a todos no teu manto de luz. Que possam todos ter a consciência que são muito amados por Ti. Que por pior que tenham sido as nossas ações, os nossos delitos, Tu nos amas e nos esperas e aguardas o nosso despertar. Diz-lhe, Senhor, que os esperas há muito, que esperas a todos nós no teu coração, que aguardas que possamos ter o desejo de nos aproximar de Ti, de buscar o teu redil, o teu aprisco, para que próximos ao teu coração possamos compreender melhor a necessidade de reparação e de crescimento. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os irmãos neste planeta. Que possa atingir os locais mais tenebrosos, as consciências mais empedernidas, e que possa envolver-nos a todos nós também,
para que possamos aproveitar as dádivas dessas reflexões, intensificando o nosso trabalho no bem, o trabalho dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a compreensão, Senhor, do Teu Evangelho. Muito obrigada. Todos se sintam amparados e envolvidos por Ti. Que assim seja.